Olá pessoal, seja todo mundo aí bem-vindo ao Maya Linux. Esse vídeo eu resolvi fazer porque eu mudei bastante coisa, tá? No remaster aqui. E eu queria explicar algumas coisas que eu mudei e algumas que eu implementei, beleza? Bom, então aí. Hoje é domingo, dia 25 de junho de 2023, ok? Bom, a primeira coisa que eu mudei foi o site, beleza? Eu mudei algumas coisas aqui no site, eu ainda tenho bastante coisa para mudar no site, beleza? Eu implementei bastante coisas, né? Como vocês sabem, então, aqui tá rolando é, tutoriais de como programar JavaScript, como fazer a calculadora. Essa calculadora aqui, cadê? Né, como fazer essa calculadora aqui, né? A gente tá aprendendo, beleza? Aqui em breve eu vou ver se eu faço alguns tutoriais de criação de jogos, tá? Aqui no Linux, utilizando o remaster, ok? Aqui embaixo eu adicionei alguns blocos que são importantes também, beleza? Isso aqui foi uma implementação que eu fiz, eu disse que eu ia fazer lá no início e eu acabei fazendo. A princípio não tem nada, eu realmente deixei assim para ser tipo surpresa, beleza? Por quem não viu ainda. Então, ao passar o mouse aqui no centro, ele vai fazer esse efeitinho aqui para nós, ó. Tá? Lembrando que o site eu fiz com HTML5 e CSS3, ok? Eu eu quis ter essa limitação para ver o que eu ia conseguir fazer. Ainda tem bastante coisa para fazer aqui, tá, no site, mas aos poucos eu vou ajeitando. O principal que eu queria fazer aqui eu fiz, que é um site basicamente estranho, tá? Porém muito rápido e direto ao ponto. Ok, então aqui eu implementei atalhos do teclado, beleza? Clicando aqui, então a gente vai para uma página onde a gente vai ver as teclas do teclado do Maya Linux, ok? Que eu criei ali, algumas são padrão, mas a maioria daqui eu criei, beleza? Aí, para saber, como é que eu faço a tecla, o que acontece se eu apertar a tecla Ctrl mais alguma coisa, por exemplo, tá? Alt alguma coisa. Por exemplo, a tecla Windows eu já implementei, tá? Por exemplo, se eu apertar a tecla Windows, ele vai abrir para nós aqui o menuzinho, tá? De escolha, ok? Algumas teclas muito importantes que eu quis adicionar, como por exemplo, Ctrl esquerdo mais o F3, ele vai abrir o tunar, beleza? Se eu abrir o tunar e executar duas vezes Ctrl F3, ele vai abrir um tunar dentro do próprio tunar. É bem interessante isso. Ctrl F5, então a gente reinicia o gerenciador de janelas. Tá? Alt F5, a gente recarrega o menu do JWM. Então tem várias coisas aqui interessantes, tá? Só dá uma olhada aí. Para ter mais, como é que é? Mais rendimento, né, na hora de fazer alguma coisa aqui dentro do Maya Linux. Lembrando que o Maya Linux é um remaster baseado no Debian. Beleza? Em notícias aqui, tá? Eu procurei fazer, eu vou procurar postar algumas coisas que eu vou fazer na distro, no remaster, tá? Vou colocar também algumas coisas sobre o Debian, que, por exemplo, a cada lançamento do novo Debian eu vou procurar postar aqui, tá? Nas notícias, ó, lançamento do Debian Bookworm Stable, tá? Que é a versão atual. Recentemente, a versão posterior é a versão Trixie, beleza? Eu vou ver se eu coloco aqui também, tá? Mas aqui dentro aqui, se eu clicar nesse link, ele me leva então para a página do Debian lá, que ele vai explicar tudo certinho, ok?
Aqui, se eu clicar nessa página aqui que eu criei especificamente, lançamento definitivo do Maya Linux versão 0.1, marcada para 18 de junho, beleza? Já é passado, já basicamente, para nós, beleza? Então aqui eu tenho algumas definições. Aqui ele, agora que eu vi, ele ultrapassou aqui, ó. As linhas, não era para ele ter ultrapassado, mas enfim. Depois eu arrumo. Beleza? Um pouco sobre o que é o Maya Linux, para que ele serve, enfim, um resuminho básico aqui do Maya Linux. Desse lançamento aqui, 0.1. Beleza, voltando aqui então no site original, eu também adicionei os créditos dos lugares de onde eu peguei as imagens para fazer o menu aqui e os planos de fundo também, beleza? Então se eu clicar aqui, a gente vai ver todo o pessoal, todos os links de onde eu tirei os planos de fundo, os ícones, ó, ícones da calculadora, Maya Linux, beleza? Bem, os créditos vão estar todos aqui, beleza? E no fim aqui eu tenho então meus dois canais. Se vocês quiserem dar uma olhada no YouTube, né, tirar algumas dúvidas, beleza? Bem simples. Ficou bem simples e bem direto ao ponto. Beleza. Bom, vou para a parte agora importante, tá? Talvez a mais importante de todas aqui. No repositório, eu tenho repositório Maya Linux e repositório do Debian, tá? Eu modifiquei os programas aqui do meu Maya Linux, beleza? Então, vindo aqui, eu já modifiquei aqui em Engines, por exemplo, tá? Eu tirei a Unity e tirei a Unreal do remaster. Por que eu fiz isso? Porque elas não estavam compatíveis, tá, com o Linux. Funcionam, mas a produtividade de fazer nessas engines aqui do Linux não é boa, tá? Infelizmente não é boa. Espero que algum dia seja, mas eu recomendo então utilizar uma dessas engines aqui, tá? CTJ-S, GDevelop, com certeza, para 2D. Godot Engine é a minha preferida para 3D, beleza? E para programação em bloco, sem precisar programar em si, né? Uma programação parecida com a Unreal Engine. A gente tem o UpBGE, tá? Aqui é a programação do UpBGE em Python, beleza? Como eu já havia mencionado nos vídeos aí anteriores. Beleza? Algumas coisas estão iguais aqui. Outra coisa que eu modifiquei, tá? Eu não estou usando mais Vivaldi, eu estou usando o Brave, tá? Deixei o Brave como padrão. Porque eu percebi que o Vivaldi ele tava pegando muita memória, tipo, muita memória mesmo, tá? E tava perdendo o rendimento. No caso, eu realmente não sei o que aconteceu com o Vivaldi aqui, né, dos últimos tempos, mas enfim. Beleza? Aí eu resolvi ficar com o Brave, que o Brave ali ele tem algumas coisas um pouco avançadas ali, legais e enfim. E é com base no Chrome, o que me possibilita ter acesso ao HTML5, né, as novas tecnologias do mercado aí, em situação de navegação de internet. Beleza, cadê aqui? Outra modificação que eu fiz, eu não estou mais usando o VirtualBox. Beleza, estou usando o VirtManager. Por que eu estou usando o VirtManager e não o VirtualBox? Tá? Pelo mesmo motivo do navegador. O VirtManager, ele é extremamente muito mais leve do que o VirtualBox. O VirtManager, ele também tem algumas funções que ele faz muito bom uso do módulo que a gente chama de KVM, tá? Que faz a comunicação com o meu computador físico, tá? Tornando essa VM aqui muito mais rápida do que o VirtualBox, ok?
porque aqui no Virt Manager ele consegue pegar um pouco da parte da nossa máquina real para trabalhar junto na VM, beleza? Isso não ocorre aqui no VirtualBox. Tá? O VirtualBox possui um próprio driverzinho dele de compatibilidade, mas não é a mesma coisa que utilizar. Nesse caso aqui, o virtualizador se chama libvirt, tá? Mas o gerenciador de máquinas virtuais a gente chama de Virt Manager, tá? Que é a parte gráfica. Eu já vou mostrar para vocês também, beleza? Bom, no tudo mais ficou igual, tá? Foram essas as modificações. Voltando aqui, ainda no site, em repositórios Maya Linux, eu acrescentei algumas coisas. Aqui, eu vou vir aqui no M. Eu acrescentei melhorias em questões de repositório do Bookworm. Ok, então ele tá pegando, como posso dizer aqui, vou mostrar para vocês aqui, que é mais fácil. Tá, vou vir aqui no navegador, no terminal. O Bookworm, para pegar e ter bastante compatibilidade com vários tipos de dispositivos que a gente vai conectar na nossa máquina, ele precisa de firmware, beleza? O Debian em si, ele já traz alguns firmwares já embutido no repositório principal, dessa vez no Bookworm, ok? Porém, existe outros tipos de firmwares que não vêm, e para isso a gente precisa acrescentar no syslist, beleza? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que ficou então? Então, /etc, apt, /syslist, syrsis.list, beleza? Vou estar abrindo aqui para vocês. Beleza, abri aqui para vocês. Então aqui é o seguinte, ó. O Bookworm não vem com non-free, contrib e non-free firmware, beleza? O Bullseye, o Debian antigo, né, o Debian 11, o Bullseye, ele vinha com non-free, basicamente. Não, na verdade ele não vinha com o non-free, tá? O non-free não vinha junto, por padrão. E nem o restante aqui, beleza? Quando a gente queria algumas novidades, alguns drives, digamos assim, né? Alguns módulos, alguns drives, alguns firmwares mais novos, assim, a gente tinha como pular essas coisas adicionando o non-free e contrib. Nessa versão do Bookworm, para adicionar o non-free, a gente precisa adicionar também non-free firmware, beleza? Se deixar apenas o non-free aqui, ele não funciona, tá? Ele não chama o non-free. Dessa vez a gente precisa adicionar o non-free firmware, se a gente for adicionar o non-free, beleza? Caso contrário, se a gente não adicionar o non-free, parece que o non-free firmware básico tá vindo no main, tá? No repositório principal do Bookworm, tá? É o free firmware, digamos o básico, tá? Esse aqui que eu tô chamando, ele traz algumas coisas a mais do que o que vem no repositório principal do Debian, beleza? Beleza. Então, era isso aí. Outra coisa aqui que vocês precisam saber é que eu adicionei então Maya Linux Seed para quem quiser a última atualização das últimas atualizações, sem se preocupar com segurança. Eu também criei um pacote chamado Maya Linux Trixie, que é a próxima versão do Debian, tá? Só que qual é a diferença desse seed aqui para esse Trix aqui, beleza? O Maya Linux Trixie aqui, ele vai ser como o Debian Testing, beleza?
Já o seed é o seed conhecido como unstable, ok? O seed é onde vai estar todo o desenvolvimento a 1000 por hora, tá? No seed pode ser que vocês precisem arrumar algum pacote, caso ele não tenha uma dependência ainda disponível nos repositórios do Debian, beleza? Muito raramente isso vai acontecer no MyLinux Trixie, por se tratar de uma versão mais um pouco, ela é mais atual do que o Bookworm, porém ela é um pouco mais estável do que o Seed, beleza? Só que o Seed ele também é estável, tá? Não é tipo, instalei o Seed, né, que é o, digamos, o Holy Release, não significa que ele vai ficar sempre se quebrando, até porque o pessoal vai vendo, vai mexendo e o pessoal fica basicamente 24 horas nesse cara aqui, beleza? No Seed, que é onde os pacotes entram, os pacotes saem, tá? A todo vapor, beleza? Enfim, então, para ter acesso ao repositório, vocês precisam adicionar o meu repositório, beleza? O meu repositório, ele se encontra aqui dentro aqui do /etc/apt sources.list.t barra mylinux.list. Então vocês vão criar um arquivo aqui dentro no Debian de vocês, basicamente, tá? Ou em algum sistema que vocês tenham baseado no Debian, tá? E vão colocar esse endereço aqui dentro do arquivo, tá? E vão estar colocando aí, sei lá, apertando, quer dizer, fazendo uma atualização depois que a gente define esse endereço, tá? A gente só precisa fazer aqui um sudo apt update, beleza? E já vai estar ali o repositório e a partir daí então é só pegar e pesquisar pelos programas MyLinux, beleza? Eu fiz para facilitar a nossa compreensão, para quem tem medo de instalar, para quem tem medo de instalar aí as versões mais recentes, enfim, beleza? Ó, interessante que ele não puxou aqui ainda. Vou fazer um update aqui para ver se ele puxa o seed lá do repositório. Vamos lá. Pronto, ó, ele já carregou aqui para mim. Beleza? Eu me esqueci de mudar o nome, mas de qualquer forma, o seed ele faz referência ao Trix, de qualquer forma, que é a próxima versão. Só lembrando a diferença o seed é todo vapor e o Trix é um pouco mais maneirado. Ok, é só levar essa questão aí, beleza? Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que eu posso instalar, como é que vai funcionar esse esquema aí de instalação, né, dos repositórios. Para isso eu vou abrir aqui minha máquina virtual para ficar melhor aí para vocês e melhor para mim também, né, para não dar pau aqui na minha máquina. Beleza, vou abrir aqui a virtualização. Tá conectando, já abriu. Ele é bem legal porque ele já expande a tela sem precisar de drivers, basicamente porque ele pega literalmente um pouco da configuração da minha placa de vídeo. Tá esse virtualizador. Tá, é bem interessante. Bom, vamos lá, Eduardo. Não é Eduardo. Aqui eu botei um usuário diferente. Eu botei o usuário padrão, demo. Beleza. Vamos lá, vai abrir aqui. Eu só vou mudar o papel de parede, tá? Porque o papel de parede, como eu instalei,
como eu instalei ali no a recém, eu não mudei o papel de parede. Beleza? E se eu ficar com o mesmo papel de parede do que o meu, eu vou me confundir, tá? Se eu trocar a resolução, eu vou literalmente me confundir com o meu remaster, tá? O oficial, basicamente. Então vou mudar o papel de parede aqui. Cadê? Aqui, mudar papel de parede. Carregando aqui pra nós aqui. Eu vou botar aqui, sei lá. Botar do Maya Linux aqui mesmo. Vamos lá. Isso aí. Foi. Beleza. Tá. Uh, vamos ver algumas modificações aqui, então. Engines a gente não tem mais a Unreal, nem a Unity. Tá, o Pixelorama, ele houve uma atualização, tá? Eu já atualizei o Pixelorama, o PyCharm também, já atualizei. O VS Code também já atualizei também. Que é isso nesse dia, né, de hoje. Beleza? O Blender tá com a última versão. Internet, então, a gente tem o Discord e o Brave. Jogos aqui eu não mexi, eu só atualizei aqui a Steam. Beleza? Eu ainda acho que a Steam é a melhor opção pra gente que quer jogar no Linux. Tá? Eu testei alguns jogos aí né, jogos que lançaram recente, enfim. Muito raramente, pra mim, dá algum problema. E se der algum problema, a gente vem aqui no ProtonDB, né, que é o banco de dados ali, e a gente pesquisa, ver se os jogos estão funcionando, né, por enquanto. Beleza? Multimídia, então, continua os mesmos, né? Eu tenho o Audacity, Kdenlive, LMMS, OBS Studio e SM Player para tocar música, ver filme no player aqui. Sistema, então a gente não tem mais o VirtualBox, a gente tem agora o VirtManager, beleza? E aqui a diferença é que o MayaCalc, então, está funcionando perfeitamente como deveria ser, beleza? Ó, você está fazendo cálculozinho. Ok. Bom, eu vou acessar agora aqui o terminal. Eu vou abrir também o gerenciador de arquivos, tá? Eu vou mostrar primeiramente com o gerenciador de arquivos aqui o que eu estou falando, que a gente precisa saber. Gente, irmão, aqui no barra etc, barra tc, barra apt, a gente tem alguns arquivos que fazem parte da nossa do nosso repositório, tá? Do repositório do Debian. O trusted aqui são arquivos, são chaves de programas que são confiáveis, assim como keyrings, que é chaveiro, tá? De confiança. Abrindo aqui o sources.list, eu tô com a versão estável do Debian, beleza? Essa versão estável do Debian, ela é estável porque tem pouca modificação, beleza? Mas, para mim poder instalar uma versão à frente, digamos que eu queira para a próxima distribuição Trix, né, que não lançou ainda, vai ser lançado, tá? E eu quero a base de teste dela, para ver como é que ela tá ficando, beleza? A gente pode fazer o seguinte, só para mostrar para vocês, aqui dentro de preferências, tá? Eu coloco sempre algumas regras de preferência, tá? Abrindo aqui o arquivo do Debian Bookworm, eu estou dizendo o seguinte, olha, para todos os pacotes do Bookworm, eu quero que tu não dê preferência de download, tá? De atualização total. Eu não quero que seja prioridade total. Beleza? Somente se tiver atualização do sistema do Bookworm. Apenas isso. Beleza.
Aqui embaixo eu estou dizendo o seguinte, olha, se esse programa LMMS tá nessa versão estiver disponível dentro do repositório do Debian, eu quero que ele desconsidere, beleza? E a gente atribui então a prioridade 1 para que isso se realize, se concretize, beleza? Diferentemente do meu repositório de preferências. Então, eu vou abrir aqui o arquivo do MyLinux. Eu estou com a máxima preferência, ou seja, se por acaso eu colocar um pacote no meu repositório, na mesma hora, basicamente, ele vai disponibilizar para todo mundo instalar. Para aqueles que tiverem o MyLinux, né, no PC instalado ou não quer usar o MyLinux, pode usar também o MyLinux em modo live, também funciona todos os programas lá em modo live, é bem interessante. Lembrando vocês que o MyLinux é feito para quem quer criar jogos, beleza? Ele é focado na criação de jogos, apenas isso, ok? Esse foi o intuito de eu criar esse remaster, além de ele ser muito leve, beleza? Para se usar no dia a dia. Eu estou usando no dia a dia, beleza? Esse origem aqui, a gente tem três pins, tá? A gente tem o pin de origem, que vai apontar para o repositório, diretamente para o repositório, beleza? Aí a gente tem o segundo pin, que é a versão de lançamento, tá? O nome do codinome da distribuição, que a gente pode estar setando. E o terceiro pin que a gente tem, que é uma conexão, né, que a gente quer vincular uma regra, digamos. A gente tem a terceira opção, que é a versão. A gente pode falar sobre a versão do pacote. A gente pode falar sobre o lançamento daquela distro, ou dos pacotes daquela distro, tá? Da versão em sinônimo de codinome, beleza? E a gente tem, então, por último, basicamente, né, a origem desses pacotes, tá? Da onde eles estão vindo. Nesse caso, eu estou falando que eu estou dando prioridade máxima para o meu repositório do MyLinux, beleza? Isso aí. Isso vocês têm que saber, tá? Porque é importante, caso vocês não estejam conseguindo baixar um pacote, tá? Muito provável que seja por causa disso, para aqueles que usarem, ok? E para aqueles que forem instalar a nova versão do Seed, do Trixie, beleza? Porque isso tudo vai mudar, beleza? Digamos agora que eu queira instalar, então, o Trixie, que é a versão teste, basicamente. Teste funcional do Debian avançado, né, de uma versão anterior, quer dizer, de uma versão posterior do Debian Bookworm que eu estou usando agora. Então, a gente, primeiramente, eu vou dar uma pesquisada. Eu posso aqui estar mudando a resolução. Né? Vamos estar aqui na saída, resolução. Vou ver aqui. Tá colocando isso aqui mesmo? Beleza. Aí, agora sim. Eu não salvei a resolução, então quando eu reiniciar meu PC, a resolução vai voltar para anterior, beleza? Porque eu não salvei a resolução, ok? Então é importante salvar, eu me esqueci. Bom, agora aqui eu vou estar colocando então sudo apt search, tá? Eu vou estar procurando então pelos pacotes MyLinux. Vamos ver o que ele nos traz. Beleza. E vai me dar aqui alguns pacotes. Ele me trouxe então o MySeed, MyLinux Seed, MyLinux Trixie.
ok? E eu tenho o Bookworm instalado, tá? Reparem aqui, ó. Tá? Por que eu tenho ele instalado, né? Porque eu instalei ele ainda lá como com o Debian Bullseye, beleza? Então, na atualização pro Bookworm estável, eu já estava com o Bookworm instalado aqui no meu Debian, basicamente, tá? No meu remaster. Para poder instalar qualquer codinome da Trixie ou Seed, eu preciso desinstalar esse Bookworm, tá? Para que a instalação seja feita com sucesso. Para isso, então, eu vou fazer o seguinte: sudo apt remove purge e o nome do pacote que eu quero desinstalar, MyLinux bookworm. Beleza, vou dizer que sim. Foi lá, encontrou, desinstalou numa boa. Vou dar uma olhada aqui para ver como ficou o diretório do repositório. Reparem que o source.list, tá? O arquivo sources.list sumiu daqui. Beleza? Vamos ver aqui nas preferências, para ver se tem alguma coisa. Ó, em preferências também não tem mais nada, beleza? Exatamente assim que tem que ficar, sem nada, para que a gente possa agora instalar a nova versão do Debian, tá? Nesse caso aqui, então, sudo apt install mylinux Trixie. Lembrando que esse mylinux Trixie, ele é como se fosse a base teste do Debian, tá? Ou seja, ele não fica o tempo todo sendo modificado, tá? Porém, todos os pacotes que são atualizados também vão para o testing, beleza? Basicamente seria isso, tá? Então vamos lá, instalei aqui, aí configurou tudo certinho, beleza. Agora falta dar um sudo apt update, beleza? Para atualizar então o repositório. Antes disso, eu vou dar uma olhada nas preferências, né, no repositório de preferências. Ele instalou lá, então, Debian Trixie, agora não é mais o Bookworm, ok? E aqui dentro do diretório /etc/apt, ele trouxe também o sources.list, ok? Abrindo esse diretório, esse arquivo, vocês vão ter basicamente a mesma estrutura do Bookworm. Porém, na versão Trixie, ele não usa o sistema de segurança, beleza? O Debian Security ele só é usado na versão estável do Debian, ok? Na versão Testing e Unstable Seed não é usado o modo de segurança, tá? O repositório de segurança do Debian, beleza? Então fica assim, com a diferença então de não usar o repositório de segurança do Debian, beleza? Vou sair daqui. Então se a gente agora sim, se a gente fizer um sudo apt update, vocês vão ver que, ó, ele nos trouxe 328 pacotes, tá, para ser instalado, para fazer o upgrade no nosso sistema aqui, tá? Para tornar o remaster numa versão testing equivalente ao Trixie, que é a próxima versão de codinome do Debian, beleza? Digamos agora que eu queira a versão mais atual, que é a Seed, né? Ou a Unstable.
Beleza? Que unstable e seed são a mesma coisa, basicamente. Beleza? Só que o seed, o codinome seed, de fato, ela tá sempre em atualização. Todo santo dia tem atualização para fazer no terminal, basicamente. Beleza? Então, essa parte é meio que chata, porque todo dia, basicamente, tem atualização para fazer. São atualizações importantes, são atualizações que a gente tem que ver que tipo de pacote vai ser instalado no sistema, para não gerar conflito com o que a gente já tem. É importante dar uma olhada nos pacotes que vão ser instalados, beleza? Esse cuidado não precisa ter aqui no Trixie, beleza? Já no Seed, já é preciso ter esse cuidado, tá? Porque qualquer coisinha já pode dar uma diferença ali de informação, tá? O pacote pode excluir uma informação importante e, e assim a gente vai indo, beleza? Então a gente precisa saber um pouco mais o que fazer para corrigir se tiver algum problema, tá? Aqui nessa versão que é equivalente ao teste, não precisa ficar muito preocupado nessa questão de correção do bug, basicamente, beleza? Não que não tenha, tá? Mas a gente não precisa ficar muito preocupado com isso. Agora, para poder instalar a versão seed, né, do codinome seed, ou holy release, basicamente, a gente precisa desinstalar o repositório que a gente colocou lá, tá? A gente precisa desinstalar o Trixie. Por que a gente precisa desinstalar o repositório que está lá? Porque, pessoal, aqui, ó, aqui dentro aqui do /var lib dpkg, tá? A gente tem informações sobre tudo que a gente está instalando no remaster. E essas informações ficam salvas aqui dentro. Para remover essas informações, para não dar conflito com o codinome seed, a gente precisa desinstalar uma versão para instalar uma próxima. Beleza? Assim como para instalar uma próxima, fazer um upgrade da próxima, a gente precisa que a anterior esteja na última versão, tá? Esteja com os pacotes tudo atualizados, para poder fazer esse upgrade de forma tranquila, basicamente. Tá? Então, por isso, eu vou fazer um sudo apt remove menos purge Maya Linux traço Trixie e vou dar um enter. Beleza? Vou remover então o repositório que eu reservei lá. Agora se eu ir lá no /etc apt, a gente não tem mais os arquivos lá. Beleza? Então eu vou vir aqui e vou instalar então a versão seed. Não vai ser mais Trixie, vai ser a versão seed, que é Holy Release, e onde o desenvolvimento tá todo vapor, sempre, tá? 24 horas por dia, basicamente. Lembrando que ao redor do mundo, né, existem pessoal aí empacotando o Debian, fazendo teste, enfim, né? O Debian é uma distribuição mundial, basicamente. Então é isso aí. Vou dar um install. My Linux seed. Beleza. Instalou, configurou certinho. Vamos ver se tá lá o nosso arquivo. Eu vou abrir esse sources.list para vocês terem uma noção de como é esse arquivo agora, beleza? Então, tudo nano. Reparem agora vocês que o seed ele não precisa de muitas coisas. Somente uma linha, tá? A gente já tem então o repositório, tá? Atualmente basicamente pronto para ser instalado, tá? Ele não está instalado, ele está esperando que eu dê um apt install no repositório, ele está esperando que eu atualize, ele está esperando que eu dê um upgrade,
beleza? O comando de upgrade. Reparem vocês que é só uma linha, tá? É bem simples adicionar o Debian ao role release, enfim. Beleza? Atualmente apenas o seedmain aqui já funciona, tá? Eu quis atribuir contrib não free firmware por compatibilidade para todo tipo de computador que for se conectar a esse remaster, beleza? Por isso que eu incluí então contrib não-free e não-free firmware, beleza? Lembrando que esses dois, não-free firmware, precisam estar junto, ok? Um não vive sem o outro. Agora, nas versões atuais, beleza? Vou dar um Ctrl X, ok? Aí, beleza. Eu vou dar um sudo pt update. Vai carregar para mim aqui os repositórios. Ó, reparem que aqui no repositório do seed, tá? A gente tem mais pacotes do que na versão testing lá do Trixie, beleza? No Trixie a gente tinha 328 e aqui no seed a gente tem 407 pacotes. Isso acontece porque no seed os pacotes entram de forma frenética e tem gerenciadores lá, gerenciamento de pacotes, de controle de pacotes, para ver se está certo, se está errado, beleza? Isso tudo acontece com a equipe aí do Debian, né? E com várias pessoas que dão suporte aos vários milhares de pacotes do Debian, beleza? Bom, eu não vou utilizar o Trixie o, e nem o seed, tá? Porque, como eu disse, eu tenho o repositório e, para mim, o importante aqui é as engines estarem atualizadas. O OnlyOffice ele também se atualiza, tá? O GIMP ele também se atualiza, LibSprite, Pixelorama, né? São programas, tá, que a gente utiliza para criação de jogos, né? E para mim isso é importante, tá? Lembrando que o remaster aqui ele foi desenvolvido para isso, beleza? Eu vou dar aqui um recarregar JWM. A máquina virtual não conseguiu definir isso aqui automaticamente. Bom, beleza. E o interessante é que a gente só sabe que é máquina virtual se eu passo o mouse aqui, tá? Ó, assim parece um computador normal. Somente se eu passo o mouse aqui que eu vou ver que eu tô numa máquina virtual, tá? É muito louco isso aqui. Bom, pessoal, então, como eu não instalei, tá? Pra instalar... Ah, e outra coisa. Uma dica rápida aqui. Digamos que eu queira, de fato, fazer o upgrade pro seed, tá? É importante vocês fazerem o seguinte comando, tá? Full upgrade, tá? Por que full upgrade? Porque se fizer apenas upgrade, muitas vezes vai sobrar um pacote dentro do sistema do Linux aqui que vai duplicar com outro pacote igual, só que na versão do seed. Se isso acontecer, vai dar problema para vocês, viu? Vocês basicamente, quando forem executar lá um update lá, para ver se tem atualização, vai dar um monte de erro aqui no terminal, enfim. Para corrigir isso aí, a gente demora um pouco para saber aonde está o problema, ok? É possível corrigir, mas para evitar esse tipo de confusão do que está acontecendo, então eu sugiro fazer o full upgrade, beleza? Ou na sequência padrão, normalmente a gente faz o upgrade, depois a gente faz o full
upgrade, beleza? Porém, eu aconselho vocês já fazer o full upgrade, que ele já vai remover os pacotes antigos e vai colocar os novos em funcionamento, tá, no sistema de vocês, beleza? Bom, agora eu vou remover então o diretório lá dos arquivos do repositório, sudo, e colocar o meu apt remove -purge Maya Linux -seed. Beleza, tá removendo aqui. Lembrando que eu não instalei, tá? Eu não fiz o upgrade, tá? Eu só instalei o repositório para que fosse possível fazer um upgrade, beleza? Da mesma forma como eu instalei o seed, então vou estar instalando o meu bookworm de novo. Por quê? Porque eu preciso ter o controle dos pacotes que entram na minha máquina, tá? Eu quero que o meu repositório tenha total controle do que está entrando na minha máquina, beleza? E aqui, ó, eu voltei com o padrão, tá? Que é o repositório de segurança, enfim, tá? Padrãozinho aqui. Beleza? Agora eu vou estar, então, fazendo update para ver se tem alguma atualização, tanto do Debian quanto do Maya Linux. Não tem mais nada. Beleza. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, só engajando aqui, pode ser que o Brave ele implique com vocês sobre arquitetura, tá? 32 bits. Lembrando que eu tô com a Steam aqui, e a Steam trabalha com arquitetura 32 bits também, tá? Porque ela trabalha com bibliotecas que precisa da arquitetura 32 bits. Ok? O Brave ele é um programa de 64 bits e ele não aceita ser atualizado para a versão de 32 bits porque ele não tem essa versão de 32 bits. Pode ser que venha dar esse problema para vocês quando vocês baixarem a ISO, tá, do meu site. Beleza? Para evitar isso, então vocês vão vir aqui no diretório onde fica o repositório, vão entrar no sources.list.d, tá? Vão dar um ls e vão procurar pelo arquivo do Brave, tá? Ele vai estar aqui, eu vou abrir aqui com o nano, brave.list, tá? Provavelmente vocês vão ter isso aqui, tá? Ele vai estar assim, ó. Tá? Dessa forma aqui, como o programa ele foi feito e disponibilizado em arquitetura 64 bits, ele está reconhecendo como 64 bits. Tá? O Maya Linux ele é 32 bits, ele tem 32 bits embutido ali também, ou seja, ele é mais ou menos uma arquitetura que trabalha com 64 bits e 32 bits ao mesmo tempo. Beleza? O Maya Linux atualmente. O Brave ele vai implicar com isso. Para dizer para o Brave, atualiza apenas a tua versão de 64 bits, se tiver disponível na internet, no teu site, no teu repositório. Para dizer para o Brave fazer isso, a gente precisa dizer no repositório desse Brave, nesse arquivo, né, do sources, do Brave browser release.list, tá, que a gente precisa informar que ele só vai ter atualização para 64 bits. E para isso, então, a gente vem aqui, aqui no começo do signage, tá, que é um apontamento para a chave de segurança do programa. E a gente vai colocar o seguinte aqui, vai dizer, olha, agora tu vai responder, essa chave vai responder para apenas arquitetura de 64 bits. A gente coloca art, um igual, né, de sinal de atribuição, e a gente vai colocar aqui AMD 64. Beleza? Só fazer isso, Ctrl X, S para salvar,
Enter para confirmar. E depois de fazer isso, vocês podem estar fazendo aí a atualização do repositório com o sudo apt update, tá? -y para confirmar a situação. Não deu erro algum do Brave, tá? Então tá tudo certo, tá? Funcionou certinho, ele não vai mais implicar com vocês. Só para demonstrar para vocês, tá? Eu vou tirar daqui e vamos atualizar. Reparem que ele dá esse erro aqui, tá? Se estiver dando esse erro aqui para vocês, é por causa da arquitetura 32 bits, ó. Ele ainda fala que, olha, não suporta a arquitetura 32 bits, porque i386 é igual a 32 bits aqui no Linux, ok? Beleza, para não aparecer mais isso para vocês, tá? Esse erro aqui não significa que o repositório não está funcionando, tá? Ele apenas dá um aviso que não reconhece isso aqui. Mas ficar vendo isso aqui, na nossa concepção de humano, pra mim, pelo menos, parece que fica induzindo a erro, tá? Parece que tá sempre dando erro, tá? Para evitar isso, então, a gente entra nesse diretório do sys.list.d, né? Abre o arquivo novamente e adiciona, então, o parâmetro aqui do art igual a md64, tá? E dá um espaçozinho aqui, ó. Tem que ter um espaçozinho entre um parâmetro e o outro parâmetro, tá? Para reconhecer o que está acontecendo aqui dentro. Ctrl X, S, vamos fazer um update novamente e a gente vai ver aí que ele vai sumir. Beleza? Tudo certinho, ok? Tudo de boa. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido como o que eu fiz, as modificações, o porquê que eu modifiquei as coisas, né, as implementações. Beleza? Eu vou sair agora daqui. Eu vou fechar a máquina virtual. Para desligar a máquina virtual aqui, a gente tem para desligar, bloquear, reiniciar, sair, a gente tem as teclas do F6, F7, F8, tá? Para tá aí vendo, tá? Mas os atalhos estão lá no site, como eu mostrei no início desse vídeo. Beleza? Então, se vocês quiserem ver os atalhos desse remaster, vai estar lá no meu site, lá maialinux.com. É só ir em atalhos do teclado e ver os atalhos que a gente pode estar fazendo, beleza? Pô, tá desligando aqui. Sim, quero desligar. Beleza. Isso aí. Tá vindo agora aqui no meu sistema original. Isso aí então, pessoal, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vou estar diminuindo aqui. A chave. A chave aqui, para adicionar a chave, então eu criei um link simbólico que vai apontar para um diretório chave, tá? E aí aqui é só dar um clique e baixar essa chave. Para estar importando aí para vocês, para saberem que para estarem verificando os pacotes, tá, do Maya Linux, ver se tá tudo certinho, tudo ok, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas essa foi a atualização. Eu tô esperando para ver se vai dar alguns bugs aí, se vai ficar tudo certinho nessa versão que eu fiz, né? Eu ainda tô com o VirtualBox aqui instalado no meu PC original. Eu tenho uma coisa aqui para exportar e depois eu vou retirar ele daqui do meu remaster, tá? Do meu computador. Beleza? Então, até o próximo lançamento. Por isso eu não mudei ainda o 0.1, porque eu tô testando ainda, vendo se tá legal, se vai ficar legal, se não vai ficar, para não dar erro. Beleza? Mais para frente. A princípio tá estável,
A princípio tá estável. Beleza? E eu me contento aqui com essa estabilidade por enquanto. Ok? Então, até os próximos vídeos aí, até quando eu for fazer alguma novidade e postar aqui novamente, tá? Eu vou estar criando uma playlist para esse vídeos, para esse tipo de vídeo. Eu não sei como é que vai se chamar ainda, se vai ser release em alguma coisa, se vai ser lançamentos. Enfim, eu acho que eu vou botar modificações. Alguma coisa desse tipo aí. Beleza? Então, até os próximos vídeos. Falou e fui. Tchau. Boa semana aí pra vocês.